Eu não sei se é novo para vocês, acredito que seja. Netiqueta. Mas o que é netiqueta? Netiqueta são, podemos definir de uma forma bem resumida como etiqueta nas redes sociais. Como é que funciona? É um conjunto de regras que permite a boa convivência entre os usuários da internet. Esse é o desafio hoje em dia, né? Com muito custo, uma luta para manter a boa convivência do outro lado, porque as pessoas adoram se agredir, estão se agredindo de uma forma tão gratuita que, meu Deus do céu. Então, as relações estabelecidas por meios digitais ou virtuais também possuem um conjunto de regras de comportamento e conduta. Elas existem para que haja uma comunicação eficiente e respeitosa nas redes sociais, nas trocas de e-mails e nas mensagens instantâneas. Essas regras de condutas são chamadas de netiquetas, como eu falei anteriormente. E aí, na reflexão sobre o uso da língua, tem uma reflexão em torno dos que nós chamamos de termos essenciais da oração. Termos essenciais da oração, sujeito e predicado. O aluno não veio mais assistir a aula. E aí eu coloco aqui esse mapa conceitual ilustrando bem como é complicado vocês terem conhecimento, gente, dos termos que compõem uma oração. Quando a gente fala de termos essenciais, sujeito e predicado, ok, parece fácil, mas aí eu já coloco aqui para vocês, para adiantar que isso só parece fácil mesmo. Primeiro, vocês têm que saber o que é uma oração. O que é que compõe, quais são os termos que compõem essa oração? Termos essenciais são sujeito e o predicado. Termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Termos acessórios, aposto, adjunto do verbo e adjunto adnominal, e o vocativo é colocado aqui. Se bem que há algumas gramáticas que não colocam, mas o vocativo aqui nos termos acessórios, eu já deixo uma parte, deixo lá isoladinho. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de conhecimentos, de conceitos que vocês precisariam e precisam ter domínio para compreender de fato o que é um predicado, o que é uma oração. Entenderam a complexidade? Frase, oração e período. Qual a diferença, professora? Calma que eu já vou explicar. Vamos lá. De uma forma bem resumida. Tem verbo? Não. É uma frase. Tem verbo? Sim. É uma oração, é um período. E também pode ser uma frase, viu? Se enganando. Oração, quando é composto de um só verbo. Período, 2 ou mais verbos. Quando usamos a nossa língua, produzimos textos compostos de frases, orações e períodos. Então, quando a gente faz a análise da gramática pela gramática, só análise das frases, orações e períodos soltos, vocês precisam compreender que essa análise fragmentada, vocês precisam ter a habilidade para desenvolver a competência de saber empregar, identificar, né, esses termos essenciais a partir de textos. Esse é o desafio. E como é o desafio? Frase nominal, como eu falei, aquela que não tem verbo. É frase verbal quando tem verbo. Por isso que aqui tem verbo, não, frase. Eu repeti que não era bem assim. Tem verbo sim, oração. Pode ser frase também. E aí aqui, frase verbal. Se tem só uma oração, é um período simples. Se tem mais de uma oração, é um período composto. Ok? Me solta, uma professora, eu preciso estudar os tipos de sujeito. E aí, vamos aqui para os tipos de sujeito. Eu resumo aqui, trago algumas tirinhas aqui. Eu nem gosto de tirinha, gente, imagina. Sintaxe do sujeito, tipos de sujeito. Às vezes eu nem sei quem sou. Bem interessante aqui. Sujeito simples, composto, desinicial, implícito, oculto, indeterminado e, no caso, a oração sem sujeito. Aqui nós temos uma das principais contradições da gramática.
Como é que sujeito e predicado são termos essenciais para que uma oração exista? Como é que pode haver uma oração sem sujeito? Pense numa discussão boa. Aqui, além dos tipos de sujeito, eu coloco, simples, quando tem um só núcleo. A vida é bela. Composto, 2 ou mais núcleos. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Tá vendo aí? Tênis e natação, 2 sujeitos. Vocês confundem muito essa conjunção coordenada sindética aditiva quando a questão de você ligar 2 sujeitos e ligar 2 orações. É até diferente, né? Mas enfim, vamos lá. Depois a gente volta nessa questão. E é sujeito desinencial, identificado pela terminação do verbo ou pelo contexto. Acordei feliz. Quem acordou feliz? Eu acordei. Que o verbo está vendo acordei e a conjugação da primeira pessoa do singular. Desinencial, implícito e oculto é a mesma coisa. Indeterminado não pode ser identificado pelo contexto. Lê-se pouco neste país. Quem? Não dá para saber. E tem as regrazinhas, né, gente, de determinação de sujeito. Não é tão simples como parece, mas enfim. A oração sem sujeitos é aquelas compostas por verbos impessoais. E aí, por exemplo, estava muito naquela região. Verbos impessoais são aqueles que indicam fenômenos da natureza, o verbo fazer, né, no sentido de existir, se eu não me engano. Nossa, agora fugiu a memória, mas enfim. E aqui eu trago algumas frases para ilustrar, ok? Eu não vou me estender também, porque se eu falar tudo, nossa, vai se estender bastante, né? Aplicando o conhecimento. Aí a gente relembra aqui, sujeito é o termo com o qual o verbo da oração concorda em número e pessoa. Trago a maravilhosa Mafalda aqui, né? Não dá! Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O prefeito? Isso aqui, inclusive, são questões de avaliações, né? Qual é o sujeito da oração de acordo com a gramática? Aí a maioria de vocês lá coloca o prefeito. Não, gente, de acordo com as regras gramaticais, o sujeito não seria o prefeito, né? Esse lixo enfeia a rua. Quem enfeia a rua? Esse lixo. Então seria o lixo. Agora, se metaforicamente o lixo é o prefeito, né? Já são outros 500. E aí, predicado, né? A declaração que faz sobre o sujeito. Verbo significativo de ligação e verbo significativo e predicativo. E esses tipos de predicado, verbal, nominal, verbo nominal. Coisa muita, gente. E mais uma vez eu trago um mapa conceitual só com os termos essenciais da oração. Sujeito predicado, seus conceitos, seus tipos, o tipo de cada um aqui. Tá vendo? Só para vocês virem esses, ai meu Deus do céu, como que é isso? Eu não vou fazer análise para não me estender também. Foi proposta uma produção, uma crônica, e aqui eu trago um resumo para lembrar para vocês o que é que precisa conter numa crônica narrativa, quem participa, no caso os personagens, quando a ação acontece, no caso o tempo, o que acontece, que é a ação, o enredo do texto, onde acontece, que é o espaço, quem conta, que é o narrador. É básico, é um texto narrativo, gente, básico. Parece com conto, mas a linguagem, né, empregada, a forma como se faz. Aliás, essa é uma das maiores dificuldades de vocês, quando vocês estão produzindo. Muita gente, inclusive, produz até contos. Mas isso aqui não é uma crônica, como é que eu diferencio um do outro? Né? Cada qual tem suas particularidades, apesar de ser muito conhecido. Então, aqui, ampliando os horizontes, que é a indicação de leitura. Okay? No livro de vocês, a indicação da leitura é Mano Descobre o Amor, da Heloísa Pietro e Gilberto de Mestai.
E aqui eu coloquei embaixo a minha indicação, que a gente está falando do Luiz Fernando Veríssimo, e como eu falei, ele é bastante conhecido, trabalhado nas escolas, Comédias para se ler na escola. Inclusive a escola que eu trabalho tem esse livro, trabalhei com algumas turmas na época. E aí, preparando-se para o próximo capítulo, você tem a imagem aqui de um campo de refugiados, então já dá a ideia, né, do qual será a temática. A temática vocês lembram, né? Comunicação e sociedade. Então é isso aí, pessoal. É só uma análise. Eu tento ser breve, mas realmente não tem como. Porque a proposta do início é essa, fazer uma análise de cada capítulo e aí depois a gente vai vendo como desenvolve, grava videoaulas separadas do conteúdo correspondente. Tá bom? Por exemplo, as formas nominais do verbo é uma aula à parte, obviamente. Sujeito e predicado, com certeza, né? Principalmente no que se refere às questões gramaticais. Ok? Então é isso aí. Muito obrigada. Se você gostou, vou até repetir como eu falo. Deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar as próximas postagens. Se não, muito obrigada pela visita e até uma próxima.